Olá, meus queridos irmãos. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Hoje, Lucas 21, dos versos de número 12 até o 19, é o sermão escatológico de Jesus. Perseguição e perseverança. Nós estamos num tempo e num lugar aqui no Brasil e no Ocidente, na qual os cristãos têm uma vida muito tranquila. Não há perseguição, não há problemas, eles vivem tranquilamente exercendo sua fé, podem compartilhar sua fé através do testemunho pessoal, através de atos de amor. Então vivemos numa situação muito boa aqui. E isso devemos àquilo que a gente chama de democracia. Um regime que respeita as liberdades individuais, mas também olha para o coletivo. Alguns até, mesmo aqui no Brasil, dizem, tem perseguição, né, contra o povo de Deus, ou contra os evangélicos em particular, porque algumas leis restringem que façamos algumas coisas. Na época da pandemia, quando havia decretos de que os templos iam permanecer fechados em termos de cultos públicos, tá vendo a perseguição aí? Não estão permitindo a gente se reunir e adorar. Uma bobagem muito grande isso aí, né? Porque naquela época não se podia ter reuniões com grupos de pessoas em locais fechados. Então não existe perseguição nenhuma aqui no Brasil, e nem em outro lugar do Ocidente. Mas em outros lugares do mundo, sim, há perseguições. No texto que vamos ler, Jesus diz que até que cheguem os fins dos tempos, seus discípulos passarão por perseguições e sofrimentos. Isso é o que Jesus diz. O que aqui Jesus está falando? Nós estamos aqui no sermão escatológico de Jesus, sermão no qual ele anuncia o fim da história, o fim das coisas como elas estão agora, nesse momento. E neste fim da história ele abarca dois acontecimentos. Primeiro, a destruição do templo, que é o evento próximo dele. Ele está no ano 30, isso ocorreu no ano 70. E ele fala também, aí sim, do evento remoto, que é a sua segunda vinda. Então, ele está falando de dois eventos que para ele eram no futuro. E ele diz que até que cheguem estas coisas, no versículo 12, mas antes de todas essas coisas, então antes do fim do mundo, ou até mesmo antes da destruição do templo de Jerusalém, em todo esse período, acontecerão perseguições em relação ao povo de Deus, aos discípulos de Jesus. Então, diz o 12, mas antes de todas as coisas, vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa de meu nome. Durante, portanto, toda a história, o povo de Deus, a igreja, estará nas mãos dos homens, no sentido de perseguição, no sentido de sofrimento. O motivo não são crimes que estas pessoas praticam, mal feitos, não. A razão é que são seguidores de Jesus. Essa é a razão pelo qual serão perseguidos. São seguidores de Jesus. E Jesus diz, hão de prender e perseguir. Ou seja, essa perseguição será cruel. Essa perseguição será forte, é prisão, estar numa situação realmente ruim. Ora, isso acontece hoje no mundo, em boa parte do mundo. A Missão Portas Abertas, todo ano, eles fazem um ranking das nações onde os cristãos são perseguidos de alguma forma. Mas essa perseguição é séria. Não é algo de, não pode fazer isso ou aquilo. Não, é perseguição de prender, é perseguição de ficar sem família, é perseguição de perder os bens,
é perseguição de ter igrejas queimadas. A perseguição é algo sério. E a boa parte desses países, 50 países, se encontram em regiões como Ásia, Oriente Médio, África, e isso é uma situação na qual boa parte dos cristãos estão passando hoje em dia, de perseguição. Mas sempre foi assim na história. Aqueles que servem a Deus, aqueles que são sinceros, acabam sempre sendo perseguidos. E aí, Jesus diz que eles serão levados à presença de reis e governadores para serem julgados por causa do meu nome, de Jesus. Então, a perseguição é por serem discípulos. Gente, embora não haja isso aqui no Ocidente, em muitos lugares do mundo isso acontece, esta palavra de Jesus. E mais, em toda a história foi assim. E não que nós estamos vivendo aqui, por exemplo, no Brasil, de liberdade. Continuando, isso vos acontecerá para que deis testemunho, verso 13. Mesmo no sofrimento, mesmo na prisão, mesmo no julgamento, eles vão para dar testemunho. E isso é algo que o próprio Jesus quer que seja assim, para que o testemunho dele seja declarado. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas o testemunho de Jesus é muito mais forte no sofrimento, na perseguição, do que quando tudo está bem, do que quando gozamos de liberdades. Jesus diz, isso vos acontecerá para que deis testemunhos. Outra coisa, veja como Jesus, de certa forma, joga com a vida dos discípulos. Ele está dizendo que alguns serão presos, julgados, perseguidos para darem testemunho. Ou seja, para Jesus não tem esse negócio, eu vou proteger todo mundo, ninguém vai sofrer nada, a vida vai ser cor-de-rosa para todo mundo. Não. Para Jesus o sofrimento é parte da vida cristã. Não que o sujeito se torne assim, aquele que, eu quero sofrer, vou buscar sofrer. Não. Acontece de Jesus. E isso acontece por causa de um plano de Deus, de um plano do Senhor Jesus. Portanto, ele não poupa o seu sofrimento. Veja o apóstolo Paulo, quanto sofreu pelo Evangelho. Veja o apóstolo Pedro, quanto sofreu pelo Evangelho. E assim é com todos aqueles. Os sofrimentos vêm, a perseguição vem, e elas acontecem. Verso 14 e 15. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. No perigo, no julgamento, Jesus diz, não fiquem na defensiva. Pelo contrário, deixem que o Espírito Santo, deixem que o Espírito de Jesus fale através de vocês. Na hora darei sabedoria, na hora darei palavras. Portanto, uma coisa que nós precisamos sempre saber é de que Jesus estará conosco mesmo no sofrimento, mesmo na perseguição. Ele está junto. Quando sofremos, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Os homens podem nos prender, podem torturar, podem perseguir. A ideia, muitas vezes, das pessoas é de que Deus me abandonou, por isso que eu estou sofrendo tanto. Não, Jesus estará conosco. Em cada momento, em cada sofrimento, em cada cela, em cada lugar. Eu estarei com vocês e darei as palavras a vocês na hora certa. O Senhor sempre está conosco. Veja a história de José. Injustamente colocado na prisão. Ele estava sofrendo ali. E ele estava sofrendo injustamente. Agora, o que diz o texto? O Senhor era com ele. Deus estava com ele naqueles momentos. Assim,
quando alguns de nós sofrerem perseguição por causa do nome de Jesus, Ele estará conosco, sempre, o tempo todo. Sua presença nunca falha, nunca vai embora. O próprio Jesus dará as palavras. E ele diz que dará boca e sabedoria e que ninguém poderá contradizer ou resistir. É a sabedoria de Deus que fala através de nós. Jesus vai usar o sofrimento como um sinal de testemunho. É por isso que se diz que o sangue dos mártires é que regou o crescimento da igreja. Sempre foi assim, sempre será. Jesus diz que Ele estará conosco em todo o tempo e que os discípulos estarão sempre ali com Ele. Agora, é muito interessante isso. Veja os versos 16 e 17. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Jesus diz, o pessoal da sua família, aqueles que mais estão juntos de você, quando você se tornar um cristão e seguir a Jesus, eles mesmos entregarão vocês às autoridades. É o que acontece nesses países que eu falei, onde há perseguição. A própria família, quando a pessoa se converte a Jesus, a própria família coloca ele para fora. A própria família o entrega às autoridades para ser preso, para perder os bens que tem, para ser torturado. A própria família, os próprios amigos é que colocam, por isso que muitas vezes eles têm que ser cristãos escondidos, sem dizer a ninguém e professando a sua fé. E se comunicar por sinais para não ser descoberto. Sim, Jesus disse isso, os próprios familiares farão esse tipo de perseguição contra estas pessoas. E diz Jesus, sereis entregues por eles e matarão alguns de vós. Olha que palavra dura, difícil para nós. Jesus diz, matarão alguns de vós. Gente, a fé em Cristo não nos garante proteção contra tudo que é ruim, contra todo sofrimento, não. Jesus é claro aqui, matarão alguns de vós, meus discípulos. Jesus vai deixar que alguns de seus discípulos sejam mortos só porque são discípulos dele. Jesus vai deixar. E digo mais, Jesus quer com alguns que assim seja. Assim seja. Jesus impediu a morte de Estevão, Jesus impediu a morte de Paulo, Jesus impediu a morte de Pedro, Jesus impediu a morte de milhares de cristãos, inclusive crianças, velhos, mulheres, nas arenas do Coliseu Romano, quando eram mortos por gladiadores, quando eram mortos por leões que os estraçalhavam. Jesus impediu a morte desses discípulos tão queridos, tão amados por ele? Não. Se cumpriu o que Jesus está dizendo aqui, matarão alguns de vós. Ou seja, para Jesus, a morte não é castigo. A morte não é aquele sofrimento do qual Jesus tem que livrar sempre. Matarão alguns de vós. E agora todos os outros sereis odiados. Odiados de Jesus. E aqui ele diz de todos, por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Eu não estou dizendo de pessoas que, sendo cristãos, fazem malfeitos, fazem coisas erradas, cometem crimes. Isso aí, o sofrimento deles decorrente disso é um problema deles. Não tem nada a ver com Jesus. O que Jesus está falando aqui é de gente que o segue, é de gente que faz o bem,
é de gente que o ama e ama as outras pessoas e procura fazer o bem às outras pessoas e mesmo assim é perseguido por causa disso, por causa de Jesus. Aí sim, é destes cristãos que estamos falando. E Jesus diz, esses cristãos serão odiados. O que significa o seguinte, se você de fato viver o evangelho do amor, o evangelho da ajuda, o evangelho de procurar o bem, muitas vezes você será odiado exatamente por causa disso, porque você vive o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho de Jesus, que é amor, atrai amor sim, mas atrai também ódio daqueles que odeiam Jesus, daqueles que não suportam que o evangelho cresça. Então, gente, Jesus não promete proteção total, não. Pelo contrário, Jesus está dizendo, olha, vocês vão sofrer, vocês, meus discípulos, vocês vão ser odiados no mundo e alguns de vós vão morrer por minha causa. Por minha causa. Eu pergunto para vocês, qual é o líder religioso que promete esse tipo de coisa? Qual é? Qual é? Nenhum líder religioso promete tanto sofrimento, tanta aflição, tanta angústia, tanta morte quanto Jesus. Ele diz, sereis odiados, ele diz, perseguirão vocês, e ele diz, matarão alguns de vós. Esse é o nosso líder, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Gente, ser cristão não é ficar protegido dos problemas, dos sofrimentos. Ser cristão é amar Jesus até a morte. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Que venha o que vier, que venha a doença, que venha sofrimento, que venha perseguição, que venha dor. Eu estou com Jesus porque Ele me ama e eu amo. Isso é ser cristão. Em todo o tempo, em toda a história. Isso é ser cristão. E não pessoas hoje que dizem, eu estou com Jesus porque Ele vai me dar casa própria, Ele vai me dar uma vida tranquila, condições de dar o melhor para os meus filhos, aí eu estou com Jesus. Quando eu não tiver essas coisas, eu abandono Jesus. Isso não é cristão, não. Este não é. O cristão é aquele que ama Jesus e está com Ele até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus. E aí, Jesus termina, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Verso 18. Você está percebendo? Jesus diz, matarão alguns de vós. Aí, em seguida, ele diz, mas não se perderá um único fio de cabelo da vossa cabeça. Ou seja, eu protegerei vocês. Eu estarei com vocês. Minha presença será consoladora. Minha presença dará forças para vocês passarem por tudo o que tiverem de passar no meu nome. É a minha presença que dá força a vocês, não se perderá. E outra coisa, em todo momento vocês são meus. E vocês vão herdar o que eu vou dar. Portanto, nenhum fio de cabelo se perderá. Alguns de vocês até vão morrer por mim. Nenhum fio de cabelo se perderá. Porque minha presença é a força da vitória de vocês. E aí ele termina, pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Ser cristão é ser perseverante. Não é não passar por problemas. Não. É ser perseverante em toda e qualquer situação. Mesmo nos piores sofrimentos. Mesmo nas perseguições que levem à morte. Mesmo aí, ser cristão é ser perseverante no amor, na fé em Jesus Cristo. Você é desse tipo? Você é um cristão que tudo aguentará e suportará por causa de Jesus no seu nome? Se você é assim, você é discípulo de Jesus. Se você é daqueles que qualquer coisa ruim, tempo ruim que acontecer, você abandona Jesus, você não é nada. Com Jesus você não é nada. Mas somos chamados a perseverar e sermos fiéis até o fim, até a morte. Que Deus nos ajude a isso. Amém.